Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de 2 Reis. Naaman aceita as leis de Hashem. Naaman decidiu se tornar um Ger Toshav, um não-judeu que aceita sobre si as sete leis de Bnei Noach. Estas 7 mitzvot se aplicam a todo ser humano, são elas: não servir a ídolos, não matar, não cometer adultério, não amaldiçoar Hashem, não roubar, nomear tribunais cujos juízes devem cumprir essas leis, não comer o membro de um animal vivo. No passado, Naaman havia participado de ataques a Eretz Israel e considerava aceitável roubar. Agora ele saiu de seu caminho para evitar o roubo. Já que agora estava cumprindo estritamente as sete mitzvot de Bnei Noach, ele desejava levar para casa um pouco de terra de Eretz Israel para construir um Mishbeach com ela. Mas ele não quis pegar nem mesmo a terra sem permissão. Então ele pediu a Elishá: posso, por favor, ficar com um pouco de sua terra, uma carga grande o suficiente para 2 jumentos carregarem? Dessa terra santa, gostaria de construir um altar em meu próprio país. De agora em diante eu trarei sacrifícios apenas para Hashem e nenhum outro Deus. Lembre-se de como Naaman zombou dos rios de Eretz Israel. Agora ele percebeu que essa terra estava investida de uma santidade especial. É por isso que ele queria levar para casa um pouco de terra de Eretz Israel. Naaman tinha uma confissão a fazer a Elishá. Sinto-me muito mal por uma coisa, confidenciou ele ao profeta. Meu mestre, o rei de Aram, costuma visitar o templo de seu deus Rimon. É meu dever acompanhá-lo. Ele geralmente se apoia no meu braço e quando se curva para seu Deus, sou forçada a me curvar junto com ele. Mas Hashem conhece meus pensamentos, embora pareça que estou fazendo uma reverência a esse Deus, honrarei apenas Hashem em meu coração. Que Hashem me perdoe por esse pecado. Vá em paz, respondeu Elishá. Ele não proibiu Naaman de se curvar ao ídolo, pois se recusasse a fazê-lo, poderia custar a vida do general. Ao judeu foi ordenado sacrificar sua vida em vez de se curvar a um ídolo, uma vez que isso causa um Hilul Hashem, desonra o nome de Hashem. Para o não-judeu, no entanto, não é ordenado abdicar de sua vida pela honra de Hashem. Naaman e seus servos partiram, profundamente impressionados com a santidade do profeta que tinha produzido um milagre tão incrível e nem mesmo aceitaram o menor presente em troca. O 11º milagre de Elishá, o castigo de Gehazi. Gehazi ouviu toda a conversa entre Elishá e Naaman. Esse servo que tinha um desejo insaciável por dinheiro disse para si mesmo: que vergonha recusar todo esse dinheiro. Na minha opinião, seria uma verdadeira mitzvah aceitar isso. Em primeiro lugar, seria benéfico para Naaman, pois ele estaria fazendo uma mitzvah ao doar dinheiro a um judeu. Em segundo lugar, é proibido um judeu curar um não-judeu de forma gratuita. Agora eu sei que Elishá jurou que não tomaria a fortuna. No entanto, não estou incluído nessa promessa. Ninguém disse que eu não posso pegar o dinheiro. Mesmo assim, tomarei certas precauções. Vou fazer com que seus servos entreguem o dinheiro para mim, então eu não estarei tomando diretamente dele. Além disso, meu mestre deve ter se referido ao valor total. Isso não inclui pegar um pouco. Vou certificar-me de pegar apenas uma pequena quantidade. Além disso, eu não tenho medo de tirar dinheiro de um idólatra. Naaman agora acredita em Hashem, mesmo que ele não seja judeu. Como tal, todos os seus pensamentos idólatras anteriores são considerados nulos e sem efeito. Portanto, é permitido usar seu dinheiro. Eu juro pela existência de Hashem que vou perseguir Naaman e pegar alguma coisa dele. Quanta diferença havia entre Elishá e Gehazi. O tzadik Elishá havia jurado por Hashem não levar dinheiro para não ceder ao seu Yetzer Hará, enquanto
Urachá Gehazi seguiu seu Yetzirará, jurando por Hashem que ele não iria parar até conseguir o dinheiro. Vemos que Gehazi usou seu conhecimento de Torá para fins egoístas. O Yetzirará o cegou para a verdade. Muitas vezes nos vemos em situações onde não temos certeza de que decisão tomar. É tentador fazer o que é mais fácil ou mais rentável, ou seguir o que todo mundo faz. No entanto, Hashem quer que questionemos a nós mesmos. Será esta a verdadeira resposta, ou é meu Yetzirará me dizendo para fazer isso? Uma vez que descobrimos a resposta em nossos corações, devemos tentar colocá-la em prática. A recompensa que iremos receber por isso é imensa. Em caso de dúvida, um erudito da Torá deve sempre ser consultado. Gehazi seguiu Naamã e alcançou-o na periferia da cidade. Quando Naamã o viu se aproximando tão rápido, ele temeu que algo poderia ter acontecido. Em honra de Elishá, ele se inclinou tanto sobre a borda da carruagem que quase caiu. Está tudo bem? Ele perguntou ansiosamente. Tudo está bem, Gehazi respondeu. Meu mestre me enviou porque algo inesperado surgiu. 2 estudantes chegaram de repente em Har Efraim. Eles estão implorando a Elishá, por favor, dê-nos um quicar de prata e 2 mudas de roupa. Isso foi uma invenção muito boa de Gehazi. Ele estava indicando que Elishá havia jurado recusar dinheiro para os alunos que estavam matriculados em sua Yetzvah, mas no que dizia respeito aos recém-chegados, Elishá não estava vinculado a essa promessa. No entanto, Naamã, desconfiado, será que Elishá mudou de ideia tão rápido, depois de recusar veementemente a aceitar qualquer coisa? Jure para mim que suas palavras são verdadeiras. Naamã exigiu de Gehazi, que naquele momento estava com vergonha de recuar. Sabemos que um pecado leva inevitavelmente a outro, então Gehazi cometeu a terrível haverá de jurar falsamente que essa história havia realmente acontecido. Depois de ouvi-lo jurar, Naamã argumentou com ele. Por que levar apenas um quicar de prata? Por favor, aceite 2. Isso é exatamente o que Gehazi estava esperando ouvir, mas ele fingiu recusar. Naamã pressionou-o até que ele gentilmente aceitou. O general amarrou 2 quicar de moedas de prata em maços e embalou 2 mudas de roupa. Ele ofereceu a Gehazi: permita que 2 de meus servos o acompanhem com um presente. Esse parecia ser um gesto generoso. Na verdade, Naamã desconfiava de Gehazi e queria que seus servos vissem Gehazi entregar o presente a Elishá. Gehazi estava agora em uma posição embaraçosa. Ele teria que mandar os servos de Naamã embora antes de chegar a Elishá. Ele sabia que um local conveniente na entrada da cidade onde poderia armazenar seu tesouro com segurança. Quando chegou lá, ele informou aos servos de Naamã: vou deixar o presente neste lugar seguro até que meu mestre me diga exatamente o que fazer com ele. Obrigado pela ajuda. Vocês podem ir embora agora. Os servos de Naamã partiram após o que Gehazi, auxiliado por seus 3 filhos adultos, carregar o tesouro para sua casa. Gehazi voltou para Elishá, fingindo que nada estava errado. Mas Elishá não se deixou enganar. Durante muito tempo, Elishá não teve conhecimento do caráter perverso de Gehazi, mas mesmo depois de descobrir, ele aguardou esperançoso que Gehazi melhorasse. Contudo, neste ponto, Elishá desistiu de Gehazi. Ainda assim, ele decidiu dar a Gehazi uma última chance. Onde você esteve? Ele perguntou. Gehazi admitiria a verdade e lamentaria seu erro? Nesse caso, Elishá ainda poderia perdoá-lo. Mas Gehazi respondeu evasivamente: em nenhum lugar especial. Elishá falou energicamente: eu vi tudo através de Ruach HaKodesh. Você acha que eu não sei o que você pegou? Esteja ciente de que é proibido usar o dinheiro de Naamã. Você arruinou uma rara oportunidade de honrar o nome de Hashem. Agora as pessoas irão me considerar um curandeiro que cura os pacientes por uma taxa. Decidi não aceitar nada de Naamã, já que você insistiu em ter algo dele, você receberá sua tsaraat. Ele pagou a você para se livrar da tsaraat. Como você recebeu o pagamento, você também merece receber tsaraat.
você e seus filhos, que não protestaram contra seu ato ganancioso, sofrerão de Tsaraat até o fim de suas vidas. Ninguém será capaz de curar vocês. Isso corrigirá o Hilul Hashem que você causou, pois agora todos irão perceber que não há cura natural para Tsaraat, e Naamã foi milagrosamente ajudado por Hashem. No momento em que essas palavras deixaram a boca de Elisha, a pele de Gehazi ficou coberta de manchas brancas. Há 4 tons possíveis de manchas brancas de Tsaraat, e os de Gehazi eram do tipo mais brilhante, conhecido como Baerit. O mesmo tipo de Tsaraat caiu sobre seus 3 filhos. Pergunta: Tsaraat é uma doença horrível, comparável à morte. Um judeu que sofre com ela deve mudar para fora de uma cidade murada e viver lá sozinho. Por que Elisha condenou seu servo a um sofrimento tão extremo e vitalício? Resposta: Gehazi merecia Tsaraat por uma série de razões. Ele havia falado caluniosamente sobre Elisha, quando o profeta o mandou para a casa da mulher Shunamite com seu cajado. Depois de deixar Elisha, Gehazi zombou. Este cajado realmente ressuscitará uma pessoa morta? Só por isso ele merecia Tsaraat. Mesmo assim, Elisha esperou. Agora Gehazi havia cometido 2 outros pecados, ambos puníveis com Tsaraat. Ele jurou falsamente a Naamã que Elisha o havia enviado por dinheiro, e ele também causou um enorme Hilul Hashem. Para cada um desses pecados ele merecia Tsaraat. Mas a verdade é que Elisha tinha em mente o bem-estar de seu servo. Ele disse a Gehazi: por arruinar minha boa reputação como um profeta de Hashem, que age Leshem Shamaim, bem como por jurar falsamente desejar dinheiro, você deveria perder sua parte no Olam Abá. Mas como você me serviu, você merece ser tratado com misericórdia. Você sofrerá muito neste mundo, mas não perderá sua parte no mundo vindouro. Portanto, no final das contas, a rigidez de Elisha foi para o benefício de Gehazi. No entanto, o plano de Elisha de garantir a Gehazi um lugar no mundo futuro não deu certo. Gehazi foi de mal a pior. Ele viajou até o templo do bezerro de Yeravã e colocou um imã no bezerro, que o fez flutuar no ar. Outros explicam que ele colocou um dos nomes de Hashem entre os lábios dos bezerros e proclamou: Anohi, eu sou Hashem, seu Deus. Alguns judeus se convenceram de que o bezerro era um deus e o adoraram. Visto que Gehazi enganou os judeus para servir aos ídolos, ele perdeu sua parte no Olam Abá. Embora tivesse Tsaraat, mais tarde ele viajou para Aram, onde viveu entre os não-judeus como um deles. Embora Elisha tivesse boas intenções ao punir Gehazi, ele foi criticado por Hashem por disciplinar seu servo muito duramente. Já que Elisha disse a Gehazi e seus filhos que sua Tsaraat nunca seria curada, eles perderam todas as esperanças. Eles não tinham motivação para fazer teshuvá, que deveria ser o propósito da punição. Apesar do fato de Gehazi ser um rachá, Elisha não deveria tê-lo afastado completamente. Em vez disso, ele deveria ter dado a Gehazi a chance de se aprimorar e retornar ao caminho certo se assim quisesse. O 12º milagre de Elisha: tirar o machado da água. Gehazi era culpado de mais pecados. Enquanto servia a Elisha, uma de suas funções era admitir novos alunos no Beit HaMidrash. Gehazi rejeitou muitos alunos com a desculpa de que eles não eram bons o suficientes para estudar com Elisha. Elisha confiou no julgamento de Gehazi, mas muitas vezes Gehazi rejeitou estudantes dignos junto com os indignos, porque ele se ressentia egoisticamente de que massas de estranhos ouvissem de Elisha seus pensamentos profundos da Torá. Depois que Gehazi foi embora, novos alunos não foram mais recusados de estudar com Elisha. Como resultado, houve um fluxo excessivo de novos alunos. Elisha se tornou famoso por seus milagres e viagens por todo o país. Enquanto Gehazi estava lá,
Elisha ensinou até 2.000 alunos, mas agora havia 200.000 alunos que se inscreveram. O Beit HaMidrash estava ficando tão lotado que vários alunos informaram Elisha: decidimos descer até as margens do Rio Jordão, onde cada um de nós cortará uma árvore para fazer vigas. Com as vigas, construiremos um novo grande Beit HaMidrash perto da beira do rio. Elisha não ficou satisfeito por eles terem decidido sobre este compromisso sem consultá-lo, mas ele não os impediu. Um dos mais notáveis alunos estava preocupado que um tempo demasiadamente precioso de estudo da Torá poderia ser perdido por causa do projeto de construção. Então ele sugeriu a Elisha: por favor, venha com a gente. Pode ter havido uma razão profunda para que os alunos que aspiravam a se tornar profetas quisessem construir seu Beit HaMidrash perto de um rio. Nossos sábios afirmam que um corpo de água é puro e, portanto, ficar próximo a um rio é propício para receber nevoá, segundo Mechiltá de Rabi Shimon Bar Yochai, início de Parashat Bo. O local escolhido foi o mesmo onde Yoshua uma vez encontrou um anjo. O anjo disse a ele: a terra sobre a qual você está é sagrada, prevendo que o Beit HaMidrash de Elisha seria construído ali, conforme Ta'amad e Kra, citando Tosefta de Targum. Então poderemos discutir tópicos da Torá mesmo enquanto estamos construindo? Elisha concordou em acompanhá-los. De acordo com uma opinião, esse aluno especial era Yoná, que por fim se tornou um profeta. Yoná foi mais tarde enviado para Nínive para repreender seus residentes e exortá-los a fazer teshuvá. Quando ele se recusou a cumprir essa missão, Hashem enviou um peixe para engoli-lo. Isso segue a versão Matnut Keuná de Bereshit Rabbah 21:5. Seder Adorut, por outro lado, menciona que Yoná era um aluno de Elial. É possível que ele tenha sido um aluno de ambos os profetas. De acordo com uma opinião, ele foi o menino que Elial ressuscitou. Os alunos estavam cortando madeira quando de repente o machado de Yoná atingiu a madeira tão fortemente que sua lâmina se separou do cabo e desapareceu nas águas turbulentas do Rio Jordão. A maioria dos alunos de Elisha era extremamente pobre. Eles se dedicavam totalmente ao estudo da Torá e a servir a Hashem, sem qualquer fonte de renda. Compreensivelmente, o infeliz aluno ficou muito chateado com a perda de sua lâmina. Meu mestre, ele clamou a Elisha, o que vou fazer agora? O machado era emprestado e não tenho dinheiro para pagar por uma ferramenta tão cara. Já que Yoná era excepcionalmente justo, ele merecia que um milagre fosse realizado para ele, exatamente onde sua lâmina afundou? Elisha perguntou. Yoná mostrou-lhe o local na água. Elisha cortou um pedaço de madeira e lançou no local indicado. Normalmente, madeira flutua na água, mas essa lasca afundou imediatamente e, em seu lugar, a lâmina de metal veio à tona. Que milagre! Madeira tornou-se pesada e afundou, enquanto o ferro se tornou leve e flutuou. Yoná ficou tão pasmo com esse milagre que não ocorreu a ele pegar a lâmina de volta até Elisha ordenar o que ele fizesse. Esse milagre ensinou aos alunos de Elisha que as leis da natureza não funcionam automaticamente. Hashem as ativa continuamente e pode reverter qualquer regra à sua vontade. Havia uma vez um tzadik que entendeu isso claramente. Vamos ler uma história sobre ele, porém, em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então, curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!